Fala, sociedade palmeirense, tudo bem com vocês? Hoje já estou trazendo uma dica na camisa que eu estou usando. Essa que eu estou usando é a camisa do Barcelona, feita pela Nike, modelo Total 90, que foi lançado aí por a temporada 2005-2006, e essa foi a temporada em que o Barcelona foi campeão da Champions League. Inclusive tem o patchzinho aqui da Champions e do Brabo, Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. Então vamos lá. Voltando para a camisa do Palmeiras. Palmeiras estreou essa camisa no dia 7 de setembro de 2007 e ela teve uma passagem aí de alguns patrocinadores. Veio a Fiat, Cinturato P4, teve a Samsung também. Então foi uma época um pouco conturbada aí enquanto essa relação patrocinador-master. Houve aí, inclusive, foi produzido algumas camisas sem o patrocinador. Muitos vão lembrar também que no ano de 2008, no início de 2008, que o Palmeiras foi campeão do Campeonato Paulista, tinha Fiat como patrocinador master e nas mangas a Souvenir. Então, estou trazendo primeiro esses detalhes aí para que a gente possa esclarecer um pouco o motivo dessa minha camisa estar dessa forma. Então, é uma camisa sem patrocinador, então foi fabricada durante esse processo aí de transição de patrocinador master. E eu quero agradecer o pessoal da Antares Store, que, rapaz, um atendimento espetacular, pessoal muito gente boa. Já são várias camisas que eu já adquiri com eles, e essa aqui é uma camisa especial porque eu queria há bastante tempo por remeter essa lembrança. O Palmeiras passou de 99, o último título, se eu não me engano, foi em 2000, e passou esse tempo todinho sem ganhar nenhum título. Então 2008 foi especial porque a gente saiu da fila, ganhamos o Campeonato Paulista. E para vocês terem ideia, essa camisa de 2008 eu consegui com eles ainda na etiqueta, pessoal. Camisa original de 2008 na etiqueta. Eu vou mostrar aqui o detalhe para vocês, olha. Aqui. E assim, certo ponto eu até gostei. Eu queria assim, eu prefiro quando tem os patrocinadores por marcar essa época, e às vezes eu gosto com uma personalização. Atrás aqui não tem nenhuma personalização, nem de patrocínio nem de número. Mas o seguinte, a gente quando trata de camisas antigas, você tem que escolher uma ocasião para poder usá-la, porque assim, no seu dia a dia, no uso, até o desgaste do material faz com que essa estampa saia. Então, por um lado, foi até um ponto positivo encontrar, porque eu vou poder utilizar essa camisa mais vezes. Então aqui eu quero trazer o detalhe para vocês, olha. A etiqueta tem alguns detalhes assim, devido ao tempo, mas veio ainda com a etiqueta original, a camisa tamanho G, aí o modelo, país de origem Brasil, tem o código aqui da Adidas. Tô mexendo aqui, acabou soltando, mas eu vou ter que tirar essa etiqueta mesmo, porque eu vou usar. Então deixa eu ajeitar aqui. É uma camisa com emblema do Palmeiras bordado, a Adidas bordada também. Aqui perto do ombro tem uns furadinhos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui uma costura de ombro até quase o meio da manga também furadinha. Aqui embaixo tem o Climacool, tá um pouco desgastado, mas é por conta do tempo. E tem esse detalhezinho aqui que eu acho muito interessante, muito legal. Lembra muito da época, que tem como se fosse a bola da Adidas. Não sei se vocês vão conseguir visualizar.
Então aqui na manga não tem nenhum detalhe. E assim, eu achei interessante, porque é uma camisa que eu vou poder usar e sem ter essa preocupação com o desgaste. E o legal da Adidas é que aqui no canto a gente consegue visualizar aqui a data de fabricação dela. Ela é de dezembro de 2007 aqui, ó. 12/07. Então, uma camisa feita em dezembro de 2007. E essa camisa foi para o torcedor palmeirense um marco, pois no estádio era bonito de ver, a gente acompanhando pela televisão, e a torcida, de longe você consegue visualizar essa camisa. Então, eu lembro, foi muito interessante ver que o Palmeiras evoluiu com essa... trouxe uma nova possibilidade, uma nova variação aí para as suas camisas, e eu achei muito interessante. E não é à toa que essa camisa foi reeditada em outras coleções, inclusive agora em 2023 a gente tem a camisa número 3, verde-limão também. Falta essa para minha coleção de 2023, mas com certeza marcou. Então, essa é uma camisa que foi vitoriosa. Nós somos campeões paulistas. Deixa eu pegar aqui algumas informações. Na primeira fase, a gente ficou empatado com o Guaratinguetá em primeiro colocado, por questões de a mesma quantidade de pontos, mas por questão de critérios, a gente ficou em segundo. A gente teve um aproveitamento teve 19 jogos, 12 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, marcamos 36 gols, sofremos 16, um saldo de gols de 20 gols e um aproveitamento de 70,2%. Então, foi um início de ano muito positivo. Na semifinal, a gente enfrentou o São Paulo. O primeiro jogo foi 2-1 para o São Paulo, 2 gols de Adriano. Não sei se vocês lembram que teve o primeiro gol de Adriano, que ele deu uma cabeçada, a bola pegou no braço. Nessa época não tinha VAR e o gol foi validado. Então, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo de 2-1 e o segundo jogo foi 2-0 para o Verdão, com aquela cena icônica do Mago Valdívia. Quando fez o segundo gol, ele fez esse gesto de acabou, e o choro foi bem legal. Então, na final a gente enfrentou a Ponte Preta. O primeiro jogo o Palmeiras ganhou de 1-0 e o segundo jogo ganhamos de 5-0. Fomos campeões. Então essa camisa é marcante por se tratar também, não foi a camisa do título, mas foi de um período que o Palmeiras utilizou e foi a primeira camisa verde-limão. Então é uma camisa bastante importante. Nesse ano também a gente disputou a Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil foi mais ou menos no período em que o Palmeiras estava disputando o Campeonato Paulista. Então na primeira fase a gente ganhou de 2-0 do Sene. Era uma época que o time de maior expressão jogava o primeiro jogo fora de casa. Se ganhasse de 2-0, eliminava o jogo da volta. Então o Palmeiras ganhou de 2-0 na primeira fase, se classificou. Na segunda fase pegou o Central aqui de Pernambuco, o Central perdeu de 5-1, o Palmeiras eliminou o jogo da volta, e nas oitavas de final o Palmeiras enfrentou o Sport. Teve assim, o Palmeiras um pouco focado no Campeonato Paulista, dividiu esse foco, acabou que no primeiro jogo empatou de 0-0 e foi eliminado aqui na Ilha do Retiro, em Recife, perdeu de 4-1. O campeão nesse ano foi justamente o Sport, que eliminou o Palmeiras. Palmeiras também disputou a Sul-Americana. A Sul-Americana, antigamente, os primeiros confrontos eram entre clubes do mesmo país. O Palmeiras enfrentou o Vasco, ganhou de 4-3 e passou de fase. Nas oitavas de final, jogou contra o time peruano, Sporting Ancash, lá do Peru. O primeiro jogo foi 0-0, o segundo jogo o Palmeiras ganhou de 1-0. Nas quartas de final, o Palmeiras enfrentou o Argentino Júnior. Perdeu o primeiro jogo de 1-0 e perdeu o segundo jogo de 2-0. O Palmeiras foi eliminado e nesse ano o campeão foi o Internacional. E no Brasileiro tivemos até um desempenho interessante.
vou mostrar aqui para vocês. E montando essa arte, eu não me lembrava disso, mas a gente perdeu alguns jogos que seriam jogos que a gente poderia ter ganho. Então eram jogos que, se a gente tivesse tido um pouco mais de cuidado, a gente tinha levado esse título. Então o campeão nesse ano foi o São Paulo, com 75 pontos, e o Palmeiras ficou em quarto lugar com 65. Então, se a gente tivesse aí conseguido 4 vitórias a mais aí, ou alguns pontinhos aí de empate em pontos que a gente perdeu o jogo, a gente poderia ter levado esse título. Eu vou trazer aqui para vocês alguns jogos que o Palmeiras poderia ter ganho. Então, Palmeiras aqui, Palmeiras e Sport. Palmeiras jogando em São Paulo, perdeu de 3-0 para o Sport. Então era um jogo que o Palmeiras poderia ter administrado melhor e ter levado a vitória e os 3 pontos. Outro jogo também, Náutico e Palmeiras. Mesmo sendo aqui em Recife, esse jogo era um jogo que o Palmeiras tinha time, tinha condições de levar também mais 3 pontos. Outro resultado, Figueirense e Palmeiras. Foi interessante porque no primeiro turno e no segundo turno o Palmeiras empatou os 2 jogos. Então o Palmeiras poderia ter ganho um jogo e empatado o outro, por exemplo. Então aí a gente já teria 3 vitórias aí e ficaria apenas uma vitória para a gente tirar o título do São Paulo. Então outro jogo que assim foi que a gente poderia ter trazido um resultado diferente foi Palmeiras e Grêmio. Palmeiras dentro de casa perdeu de 1-0 do Grêmio. Então, era um resultado que a gente poderia ter administrado melhor. Vitória e Palmeiras. O Palmeiras empatou de 0-0. O jogo foi lá em Salvador. O Palmeiras poderia ter organizado melhor isso aí. E um jogo que foi dentro de casa, o último jogo do Campeonato Brasileiro desse ano, Palmeiras e Botafogo em São Paulo. O Palmeiras perdeu do Botafogo. Então, eu contei aqui, se eu não me engano, 5 jogos que o Palmeiras poderia ter, 5 a 6 jogos que o Palmeiras poderia ter administrado e a gente poderia ter levado esse título. Mas a história está escrita e hoje eu estou conseguindo rememorar, estou relembrando com vocês através dessa camisa. Então, mais uma para a coleção, uma camisa que marcou uma era, a primeira verde-limão, e eu acredito que é a primeira de muitas, que o Palmeiras, acho que o torcedor caiu na graça do torcedor palmeirense. Então, agradeço aí por vocês estarem acompanhando o meu trabalho e estou feliz por relembrar esses momentos aqui e trazer um pouco mais da história do Palmeiras para todos vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Fala pessoal, esqueci de informar vocês que a gente teve uma baixa no segundo semestre de 2008. Valdívia, ele foi vendido por cerca de 22 milhões de reais para o Al Ayan dos Emirados Árabes. Então foi uma época que o Palmeiras estava passando por um processo de dificuldade financeira e o próprio Valdívia tem alguns depoimentos. Ele falou o seguinte: se o Palmeiras fizesse o reajuste salarial dele, ele poderia ficar até o final da temporada. Então, foi uma época que, quando o Valdívia saiu do time, muitos torcedores não gostaram e falaram que ele era aproveitador, era questões financeiras, mas hoje a gente vê uma realidade de técnicos. Por exemplo, o técnico do Botafogo teve uma proposta muito elevada da Arábia Saudita e optou por ir. Então, para ele, financeiramente, compensava. Então, ele acabou aceitando essa proposta. O Palmeiras não conseguiu competir e, nessa época, o Palmeiras precisava fazer caixa. Então, até certo ponto, a gente entende, mas como eu analisei aqui, dei uma olhadinha nesse desempenho do Palmeiras, com certeza Valdívia iria ajudar muito o Palmeiras, ia ter esse desempenho futebolístico que ele entrega. Ele traz 2 marcadores para cima dele, ele tirava a atenção, ele dava um passe quebrando linhas para que deixasse o companheiro em um
uma boa possibilidade de finalização. Então, o Palmeiras não foi campeão em 2008 por 4 vitórias. O que é que vocês me dizem? Será que Valdívia, em 2008, no Palmeiras, ele poderia ter nos ajudado aí a trazer 2 títulos no ano, Paulista 2008 e quem sabe aí o Brasileirão 2008? O que é que você me diz?